Bom, irmãos, que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja com todos nós. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais um domingo, o privilégio de poder estar aqui, ó Deus, nesse local, para estudar a Tua Palavra, para desfrutar, ó Deus, dos Teus cuidados e da Tua presença. Deus abençoe mais uma vez a Escola Bíblica Dominical, abençoe esse dia, nós entregamos tudo que a gente for fazer nas Tuas mãos, em nome de Jesus, amém? Amém. Vamos continuar então a nossa lição na apostila, a lição de número 6 hoje, fala sobre os profetas maiores. Hoje vai então entrar no livro dos profetas, né? Como nós já vimos, a Bíblia ela foi dividida por categorias, né? A gente já viu aí Pentateuco, livros históricos, poéticos, e agora profetas menores, depois profetas maiores. A Bíblia hebraica não chama igual, a gente chama, né? A gente chama de profetas anteriores, profetas posteriores, e depois a gente vai entrar no Novo Testamento. Então, hoje a gente vai seguir na apostila e entrar nos profetas maiores. E eu vou falar um pouco, bem resumidamente, sobre cada um desses 5 livros. São 5 livros que foram considerados profetas maiores. Maior porque ele é grandão, não. Maior porque os escritos são mais extensos, né? Por isso os profetas são maiores. E a gente também tem que lembrar o que é ser um profeta, né? O que é profetizar. O que é profetizar? O que é ser profeta? É falar da palavra de Deus para as pessoas. Evangelizar. Evangelizar. Falar a palavra de Deus, mais atualmente, é pregar a revelação que é a Bíblia, né? Mas naquela época, no Antigo Testamento, Deus falava através de alguns homens, né? Eram os porta-vozes de Deus. Então, naquela época, por exemplo, no livro de Isaías, ele está falando 720 anos antes de Cristo, né? Então, já antes, o profeta Samuel foi um dos primeiros, foi o primeiro profeta assim reconhecido com o ofício de profeta, né? E então o que acontecia? O Espírito de Deus, ele tomava temporariamente uma pessoa e Deus falava através dela. E hoje nós sabemos que o Espírito Santo, ele já habita em nós de forma permanente, né? Certo? Certo? Naquela época era transitório. Isso. Ele tomava, falava e depois se retirava. A Bíblia fala que o Espírito de Deus estava com algumas pessoas, e os profetas eram esses porta-vozes, né? E então esses profetas maiores são esses porta-vozes de Deus, que a gente vai falar de cada um. Então, seguindo a sugestão aí da apostila na lição 6, ok? Vamos ler o texto que está lá em Isaías, no capítulo 9, no verso 6. Quem achar, pode fazer a leitura. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isso, já uma grande profecia chamada profecia messiânica, né? O profeta Isaías é um dos profetas messiânicos, né? Já falava na vinda do Messias, e essa profecia aí é uma profecia que se cumpriu no nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vamos ler então aí na apostila, profetas maiores. A palavra profeta significa
aquele que fala em lugar de alguém, nesse caso o profeta bíblico, aquele que fala no lugar de Deus, né? Um profeta, ele não fala de si mesmo, nem por si e nem para si. Essa é um princípio muito importante, né? Porque até hoje, quando alguém está pregando, quando alguém está orientando um pastor, está aconselhando, ele não pode falar do que ele acha. Ele fala baseado no que a palavra de Deus orienta sobre aquilo. Tem que tomar muito cuidado com isso. E assim também era com o profeta. Existiam muitos profetas naquela época que eram contratados, né? Eram contratados do rei. Então ele falava aquilo que o rei queria ouvir. O rei contratava para trabalhar no ofício de profeta. E só que eles falavam aquilo que o rei queria ouvir. Não falava contra o rei, não denunciava a injustiça, não denunciava o roubo, a exploração, nada disso, né? Por isso muitos profetas, os verdadeiros profetas de Deus, foram perseguidos, porque eles eram bocas de Deus e às vezes eles denunciavam a injustiça, né? Seguindo, o profeta de Deus fala em nome de Deus a fim de transmitir a palavra de Deus ao povo, conforme Êxodo 7, 1 e 2. Ele é alguém por Deus para dizer aquilo que o Senhor quer que as pessoas aprendam e sobre como elas devem agir. A Bíblia diz que quando um profeta é realmente escolhido por Deus, tudo aquilo que ele fala acontece exatamente como foi falado, sem mudar. Quando não acontece ou algo saiu diferente, é porque não foi Deus que mandou dizer, pois Deus nunca falha e nunca mente. Então, só um comentário aí, né? Muitas vezes o profeta falava, não é que ele estava adivinhando o que ia acontecer. O profeta conhecia o contexto do povo, o que o povo estava fazendo, ou desobedecendo, ou se obedecesse, tinha uma consequência, então Deus revelava para ele. Muitas vezes era até uma condição, falava, se vocês desobedecerem vai acontecer isso, se vocês obedecerem vai acontecer isso. Então quando o profeta falava, não era uma coisa que não poderia mudar, sempre não poderia mudar. Às vezes o profeta tinha uma visão, vai acontecer isso, e acontecia, mas muitas vezes os profetas falavam, chamavam a atenção de algo que poderia ou não acontecer se o povo obedecesse ou não. Muitas vezes o povo se arrependia. O que aconteceu com Nínive? Jonas pregou lá para Nínive e disse, se eles se arrependerem eu vou poupar o povo, e foi isso que aconteceu. Deus ia destruir, mas se eles se arrepender, como eles se arrependeram, Deus poupou. Depois, na outra geração, eles obedeceram de novo, né? Aí foram destruídos. E uma das familiares que mais sofreram, que eu lembro, é Ezequias, né? Aquela família que foi desobediente, Isaías foi usado, não foi Isaías? Foi usado para falar sobre o povo que estava rebelde. Sim. E aí o Ezequias acabou sendo cegado ele, né? Uhum. E ainda os filhos também, mataram os filhos. E aí aquela terra ali foi toda destruída. Exatamente. Muitas vezes o próprio profeta, ele se fazia uma parte da mensagem, né? Deus usava a própria vida do profeta para transmitir uma mensagem, né? E o profeta passava por coisas complicadas, né? Para ser fiel àquilo que Deus mandou ele fazer. O Antigo Testamento apresenta 17 livros proféticos, que são divididos em 2 grupos, maiores e menores. Sendo assim chamados não por causa da sua importância ou estatura, mas pelo tamanho do que escrevem. Os 5 livros que compõem os profetas maiores são Isaías, né? Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Na verdade, o livro de Lamentações é mais um livro poético, um livro como ele também é um livro de Jeremias,
então acabou sendo colocado ali também como profeta, o profeta maior, né? Porque foi escrito já pelo profeta, mas ele tem um estilo já poético, né? Deveria estar na outra categoria, mas ele foi escrito também por Jeremias, está ali na sequência, ok? Então vamos falar um pouquinho. Bom dia. Vamos falar um pouquinho de cada livro. Vamos falar de Isaías. Isaías, ele era parente do rei Uzias, né? E Uzias faleceu logo no início do ministério de Isaías. Começou quando o seu primo faleceu, né? Então, Uzias faleceu e o profeta Isaías, ele vai falar durante o reinado de Jotã, Acais, Ezequias e Manassés. Ele vai passar por esses quatro reis. Isso se dá em 720 a.C. até aproximadamente 680 a.C., 66 capítulos. No início, nós lemos aí já no capítulo 9, né? Ele já profetizando, mas no início, Isaías, ele vai falar sobre a sua própria vida, um pouco dele mesmo, e só quando chega lá no capítulo 6, ele vai falar do seu chamado, né? Ele vai falar como Deus o chamou, colocou na sua língua, né? E depois vem as profecias com o povo de Israel, com aquilo que estava acontecendo no povo de Israel. E essas profecias, né, essa época, essa história, ela está contada no segundo livro de Reis, do capítulo 15 ao 20, a mesma época. Se fosse inserir, colocar junto da história que está contada na Bíblia, essas profecias iam ser colocadas ali no segundo livro de Reis, capítulo 15 até o capítulo 20, né? Foi na época em que a Síria, ela estava oprimindo o reino do norte. Qual era o reino do norte? Israel. O reino do norte, onde depois que as tribos foram divididas, e então o reino do norte ficou chamado de Israel, capital Samaria. Nessa época que a Síria está invadindo, ali é que surge então as profecias de Isaías. E também vai a Síria invadir o norte, depois vai invadir também, vai cercar, né, o reino do sul, o reino do sul, que era Judá, exatamente, que tinha como capital Jerusalém. Tem uma dúvida aí, além de estar aqui na apostila, está na Bíblia. É assim, vou ler na Bíblia, 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Aí aqui está Isaías. Sim. Mas se ele já foi, como é que é isso? Que eu não estou entendendo. Mas era uma profecia no futuro, né? Porque aqui já está falando que ele já aconteceu tudo com Jesus. Não, como se eu estivesse tendo uma visão, né? Do que ia acontecer no futuro, né? Então ele teve a visão de que ele foi. De Jesus aconteceu já tudo isso. Aí lá na frente. Na verdade, e quando Isaías está falando, nem ele sabia quem era, né? Ele estava achando que estava falando de um rei próximo. Então eu entendi assim, como se fosse uma visão, sim. Aí tudo bem. Porque eu não estava entendendo como que já aconteceu e está em Isaías. Então tá. Foi. Se ele foi. Às vezes a gente fala uma coisa do passado, como com o verbo do presente, quando a gente cita, né? Isaías está falando aqui, Isaías está falando, mas ele está falando de algo que iria acontecer, né? Mas ele não sabia quem era, nem ele sabia ainda, mas que se cumpriu em Cristo. Se cumpriu, mas... Você cumpriu a visão dele então, né?
Se cumpriu a visão. Tá bom. Mas na cabeça dele ele não sabia. Tá. Então Deus Nem já ele sabia. Deus estava mostrando a ele que... Estava mostrando algo que iria acontecer, mas nem ele sabia quem era. Quando se cumpre em Cristo, aí a gente vai saber, né? A gente hoje sabe, mas ele não sabia naquela época. Porque para quem não tem, se a gente não se ligar legal, Aham. a gente vai pensar o quê? Pô, Que falou de alguém isso que aí já já passou. já está aqui e aconteceu, Aham, mas como é uma visão, como Deus mostrou para ele, tudo bem. aham. Qual 7 o quê? É 53,7. 53,7. Que é muito conhecido. Está na lição. 53,7. Uhum. Sim. Como muitas outras profecias também, nascerá de uma virgem, né? Quando ele fala que o ungido nascerá da virgem, ele não sabia que ele estava falando de Jesus Cristo. Na verdade, quando você lê o texto hebraico, ele nem estava falando que era virgem. Isaías falou, nascerá de uma jovem. Aquele que será o Salvador nascerá de uma jovem. Ele estava achando que era um rei próximo, que logo estava para nascer. Nascerá de uma jovem. Quando o autor do Evangelho de Mateus, ele cita o texto lá já no Novo Testamento, ele já fala, ele cita o texto de Isaías, mas ele fala que é uma virgem. É um erro? Não é um erro, é porque quem escreveu sabia que aquela jovem era virgem. Tá dando para entender? O Isaías falou que o Messias ia nascer de uma jovem. No Evangelho já estava falando que essa jovem era uma virgem. Por quê? Porque quando o autor escreveu, ele sabia que aquela jovem que Isaías falou era virgem. Então, inclusive quando foi traduzido já o texto de Isaías, ele foi traduzido como virgem. Mas aí vê bem a diferença dessa parte aí, para essa aqui, falando que ele já foi. Entendi, você usou o texto no pretérito, né? Se ele já foi, 53. vai estar em Isaías, então só pode ser mesmo revelação. Olha só, a visão de Deus é engraçada, é uma coisa adiantada. Se nós formos analisar a nossa história, o que aconteceu? Da virgem, da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Isso aconteceu quando isso? O homem pegou lá no jardim do Éden. Olha quanto tempo isso levou para acontecer. É um exemplo meio farinha um pouquinho de Deus. É só para nós ver como é que é. Às vezes, Deus fala adiantar. Então, nós temos que estar atentos, porque senão Deus fala e a gente passa a esquecer. Não, o pior é que as pessoas fazem pergunta que a pessoa entendeu? Sim. As pessoas fazem pergunta que a A outra coisa é que é sobre uma jovem, uma virgem. Eu tenho um amigo que ele fala assim, eu não concordo muito que essa mudança na vida não é para mudar. Não, olha só, ali o autor facilitou o entendimento. Porque a gente sabe que uma virgem, porque é uma moça virgem, uma moça que não teve um contato com um homem ainda, é uma coisa pura, uma menina, uma coisa, entendeu? A gente tem com facilidade. Uma jovem, aí mudou para uma virgem. O que aconteceu? Melhorou o entendimento, né? Entendeu? Ele usou o verbo no pretérito, né? Mas não quer dizer que ele... Até porque tem uma linguagem poética aqui, né? Esse texto é como se estivesse escrevendo um cântico, né? Só que ele já estava falando de algo que iria acontecer. Ele usou, mas não é uma coisa que era histórica. Ele não estava falando de algo histórico, algo que aconteceu. Não tinha acontecido ainda. Ele usou, mas de uma forma poética também. Tá bom? Só que só se cumpriu mesmo em Cristo, né? Bom, agora tem que ver também se o verbo hebraico se está realmente no pretérito também. Mas a gente depois tem que pesquisar no hebraico, né? Ok? Então, quando ele fala, está nessa época. A Síria vai invadir Judá. Então ele está profetizando para aquele povo ali. Então ele vai profetizar nessa época
apontando os erros tanto do povo quanto do reino também, né? Os acordos políticos que eles faziam para se defender. O que o povo de Israel estava fazendo? Estava fazendo acordo político com outros povos. E Isaías está chamando a atenção deles. Por quê? Eles, em vez de confiar em Deus, eles estavam confiando nas alianças. Mas essa palavra é muito para hoje também, né? Sempre aconteceu, né? Exatamente. As alianças, então, os exércitos se unem quando o objetivo vai lá mostrar para o outro. Então ele chama atenção, e diferente do que eu disse, dos profetas que eram pagos pelo rei, né? Porque eles não mostravam o erro do rei, porque eles eram contratados. Então eles estavam fazendo aliança para quê? Para se livrar da opressão da Síria, ao invés de buscar Deus, fazendo uma aliança política, e estavam abandonando a Deus e adoravam a Deus superficialmente. Falavam lá que cumpriam a liturgia, adoravam, mas só da boca para fora. Ele está sendo de Amós, não, você viu ele? Fala tudo sobre ele. Isso. Amós. Por que aconteceu tudo aquilo? O que aconteceu naquele período? Exatamente. Aí você tem que ler, né, a história, o livro histórico e a profecia para você entender em que contexto que ele está falando aquilo ali. Então, Isaías vai apresentando esses reinos que eles pediram ajuda, o povo de Israel pediu ajuda, e ele também vai profetizar para esses reinos que estavam fazendo aliança com Israel. Ele vai também dar uma palavra para cada um desses reis. Então, um resumo aí do profeta Isaías. Bom, o último rei, e não aparece claramente assim, mas parece que ele foi cerrado ao meio por Manassés, né? Pelo rei Manassés. Para você ver como ele foi perseguido, né? Ele foi perseguido porque falava a verdade, né? E morreu cerrado no meio. Depois vem o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele já vem na época do rei Josias. Então, o Jeremias, ele já vai pegar o cativeiro babilônico. O rei Josias, ele assumiu o reino muito novo, né? Ele tinha 8 anos de idade. Então, o Josias, ele tinha que escutar muito o sacerdote. Então, tinha que ser orientado. E ele vai, então, o Josias, ele vai fazer, quando depois ele cresce, ele vai fazer uma reforma política em Israel. Por quê? Porque ele achou os rolos, né? Ele achou os rolos da lei, né? Da Torá. Já estudamos a Torá, os 5 rolos, né? Então Josias achou o rolo que estava praticamente quase totalmente destruído pelo rei Manassés. Manassés, ele mandou queimar, destruir todos, ele queria destruir todos os escritos da lei, né? Mas alguém deve ter escondido, né? Algum abençoado, iluminado por Deus, deve ter escondido alguns rolos lá, e Josias achou. E Manassés tinha feito uma bagunça, né? Manassés tinha colocado ídolos dentro do templo. Então Josias, ele restaura, ele começa a restaurar de novo o altar do Senhor, começa a fazer uma reforma política, porque tudo que estava na lei, ele buscou obedecer e implantar de novo politicamente. Toda vez que muda a política, todo o povo é atingido. As famílias são atingidas. E então é muito importante para o povo todo quem está no poder, né? Quem está no poder é muito importante. Então Josias fez essa reforma
não só política, mas também religiosa, e essa mudança bem pesada mesmo. E até ele vai tirar daqueles que não adoravam a Deus, ele mandou embora de Israel. Tem muita coisa que a gente pode questionar, devia fazer assim, não devia, mas quem não adorasse ao Deus, verdadeiro Deus, ele mandava embora. E então tinha que obedecer os mandamentos, tinha que obedecer os mandamentos de Deus e as leis, tinha que obedecer a Torá. Aí vem, nesse período, que surge Jeremias profetizando, e Jeremias, ele começa a falar que Deus estava insatisfeito com o que o povo estava fazendo há muito tempo. O Josias estava tentando consertar, e Jeremias ele está mostrando que Deus não estava satisfeito, e também vai colher as consequências disso. Mas ele diz que vocês vão também colher as consequências de tudo que vocês fizeram. Então Jeremias foi perseguido da mesma forma que os outros profetas, que Isaías foi perseguido. Jeremias também foi perseguido, porque ele não era contratado do rei, né? Ele era a boca de Deus. Normalmente o profeta que Deus levantava não era aquele que era contratado, né? A boca de Deus Deus levantava alguém, não quer dizer que ele tinha um ofício no reino ali, né? E ele se levantava e falava a verdade. E Jeremias, ele pregou após a reforma de Josias, porque o povo tinha se afastado de Deus, e ele sofreu muito com isso, né? Por ter falado a verdade, ele sofreu muito. Então foi no período da opressão do reino babilônico. Então, quem estava oprimindo primeiro era o Império Assírio. Aí depois vai vir o Império Babilônico, Nabucodonosor, né? Ele vai superar a Síria, né? E vai cercar Jerusalém, vai cercar Judá, e Jeremias está falando ali aquilo que está acontecendo nessa época. O Nabucodonosor invade Jerusalém e começa a levar o povo, os melhores, para lá, né? Aí vão ter várias deportações, né? Vai ter a primeira deportação, a segunda, a terceira. Nessa daí, quem vai para lá? Quem lembra de alguém? Daniel, e seus amigos. Depois troca o nome. Exatamente. Daí, então, nesse período que os babilônios estão levando o povo para lá, e o povo de Israel está passando fome, está tudo sendo destruído, acontecem várias barbaridades, né? Estava acompanhando hoje de manhã aí, está acontecendo lá na Ucrânia, na guerra, né? As pessoas contando lá como perderam tudo. Então imagina, num contexto desse, o profeta está falando, está tudo sendo destruído. Lógico que não tinha míssil, né? A Babilônia, ela tinha catapultas, né? Jogava pedra assim. Outro dia desse eu estava vendo um filme, um Império Otomano, quando invadiu Constantinopla, né? Então era só canhão, né? E os babilônios inventaram isso, né? A catapulta, né? E então, no meio dessa destruição toda, o profeta Jeremias, ele está falando aquilo que está acontecendo, e também começa a lamentar, né? Ele chora muito, né? Como tem gente que fica chamando de profeta chorão, né? Ele fica depressivo, e então ele escreve as lamentações de Jeremias. Sei lá, entrou já em 15%, não sei se ele vai aguentar. Tomara que aguente. Nessa lição aí que entra Ezequias, que era teimoso também. Sim. Né? Nessa guerra toda aí entrou ele. E tudo isso, a Bíblia deixa muito claro
que isso acontece por causa da desobediência do povo. Várias vezes vai aparecer dizendo assim, porque quando Nabucodonosor invade, ele diz que foi Deus que estava dando, foi Deus que mandou. Os assírios também usavam essa expressão. Os assírios também. Também. Absaque era o capitão da Fala, não. né? A profecia está se cumprindo. Pastor? Foi acontecendo. As coisas vão se intensificando até o final, né? Sempre os sinais, desde a época de Jesus, já estão acontecendo, né? Quando chegar mais próximo, as coisas vão se intensificar. Não é para a gente olhar, está acontecendo isso, então Jesus já está voltando logo. A gente não sabe, porque coisas já aconteciam, desde a época de Jesus já acontecia, peste, guerras, rumores de guerras, mas uma coisa também tem que acontecer, o testemunho, o evangelho ser pregado e testemunho a todas as nações, né? Também vai faltar isso para Jesus voltar, tá? Essa é a nossa parte. O pastor lembra, segundo Crônica, aquelas duas torres que foi destruída, né? Estacionada no avião, né? Desde aquela época que esse ódio, o povo estava dormindo. Mas que tudo que aconteceu lá no passado, eu acho que está começando agora. Está acontecendo. Isso tudo aconteceu e a gente vê que é propósito de Deus. Deus, lá em Nabucodonosor, Deus permitiu tudo isso para que Nabucodonosor seja salvo e aquele povo. Assim como ele fez com Moisés, né? Porque lá em Moisés ele está falando que ele não ia deixar o povo, Deus não ia deixar o povo sair de propósito. Ele ia endurecer o coração de Faraó. A mesma coisa ele fez com Nabucodonosor. Tudo que aconteceu foi para a glória do Senhor, porque teve a cova dos leões, teve a perseguição do governador, né? E no final de tudo, o Nabucodonosor ficou do lado do governador. Então tudo teve propósito de Deus, né? Para que aquelas almas ali fossem salvas. E Nabucodonosor foi comer capim e depois ela aceitou Jesus. Depois reconheceu o verdadeiro Deus, né? O verdadeiro Deus. Reconheceu. Depois o imperador Ciro também vai ser chamado de meu servo, né? Ciro também não era bonzinho. Ciro era pior do que Nabucodonosor. Ok? Então isso fica claro que era por causa da desobediência. Então a ênfase na profecia também era a confissão de pecados e arrependimento, para se voltar para Deus, para que houvesse restauração, né? Para que Deus restaurasse, sempre tinha que haver, sempre acontecia desobediência, a consequência, aí o arrependimento, a confissão de pecados, o povo se voltava para Deus, Deus restaurava. Isso acontecia várias vezes, né? Bom, tem muito a ver com os nossos dias, né? Muito a ver. O arrependimento também está acontecendo nos nossos dias de hoje. Muita gente assim coletivamente, né? Está arrependendo. Bom, e a salvação depende de arrependimento e fé em Jesus Cristo, né? É verdade. Depois vem o livro de Ezequiel, né? Porque Lamentações, Jeremias e Lamentações é o mesmo autor, né? Lamentações é Lamentações de Jeremias. Coisas terríveis que aconteciam, né? Ele chorava muito. Estava ouvindo um comentarista dizer de um vídeo que aconteceu na Ucrânia. Uma criança brincando no quintal e o tiro foi mirado na criança. O pai olhando assim da casa e a criança levou um tiro. Foi de propósito, foi bala perdida, foi mirado na criança e a criança morreu. Os orfanatos já tinham muitas crianças órfãs e depois com a guerra eles facilitaram para organizações pegarem as crianças, né, para levar para outro lugar. Então tinha organizações pegando as crianças para cortar e vender órgãos. Então imagina, coisa terrível.
os profetas não podem se calar, né? Tem que denunciar. Eu também creio que o papel da igreja não é só entre quatro paredes, e é também pregar, denunciar, né? Denunciar a injustiça, denunciar aquilo que acontece de errado, e também tomar posições, né? Vocês sabem, eu falo muito sobre isso, né? Mas tem gente que acha que política e religião não se misturam, né? Mas a igreja deve se envolver onde Deus chamar, né? Ezequiel, ele vai apresentar muitas ameaças e censuras para os israelitas, que são do povo do norte, né? Antes dele ser cercado, então o Ezequiel vai trazer ali os chamados oráculos, né, de Yahvé, a palavra de Deus para aquele povo ali. Aí vai falar que Deus está preparando um futuro melhor para eles, vai mostrar tipo um estatuto, né, de como eles deveriam agir, como deveria ser aquela nação, político e religioso, a parte política, a parte religiosa de Israel, para que eles fossem restaurados, né? Ezequiel, ele nasceu na época da maior celebração da Páscoa que já existiu em Israel, que foi na época do rei Josias. Como ele estava restaurando, ele achou a Torá, né? Ele leu lá que tinha que obedecer às festas, tudo mais. Então ele organizou, né, a Páscoa, que segundo estudiosos foi a maior celebração da Páscoa que existiu, por causa do rei Josias, realizado por ele, né? Então ele vai viver entre os exilados da Babilônia, e ele também era um sacerdote. Ele era profeta e sacerdote. Os homens de Deus, alguns, eles vão juntar funções, né? Nunca eles vão juntar os três ofícios, porque os três ofícios, segundo as profecias, era apenas o Messias que teria, né? Então muitos foram sacerdotes e profetas, mas nunca vai ser rei, profeta e sacerdote. Só Jesus foi rei, profeta e sacerdote. Foi o sumo sacerdote. Não foi sacerdote conforme a Torá, né? Conforme a lei dos judeus. Não foi porque tinha que ser da tribo de Levi, né? Ele foi conforme uma ordem superior, que é a ordem de Melquisedeque, né? Então Ezequiel era profeta e era sacerdote. Ele queria que o povo entendesse, o povo separasse o que era sagrado, o que era profano, que a maneira certa de buscar a Deus. Não podia se chegar a Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Tinha uma maneira correta de você buscar a Deus, né? A gente não leu na revista, né? Vamos acompanhar aí, então, na revista. Isaías é o profeta que narra com maior quantidade de detalhes o nascimento, da vida e da morte de Cristo. Por isso ele é chamado de profeta messiânico também. Ele não sabia de quem estava falando, mas essa profecia apontava para ele. Na verdade, todo o Antigo Testamento já apontava para o Messias. No início ele fala do Messias, que nasceria de uma virgem. Aí cita aqui o texto, né? A seguir ele anuncia a morte daquele que levaria sobre si todos os pecados. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos da paz estava sobre ele. Jeremias percebeu que o povo estava se afastando cada vez mais da presença do Senhor. Ele alertou para que houvesse arrependimento e mudança de atitude. Judá foi vencido e levado cativo para a Babilônia.
profeta recomendou fidelidade e anunciou que Deus lhes reservara um futuro cheio de esperança. Quando ele diz: pois bem, sei os planos que estou projetando para nós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29, 11. Lamentações. Neste livro, Jeremias chora por causa da destruição de Jerusalém. O pecado pode até parecer agradável, mas traz resultados terríveis para a vida do homem. Ezequiel, ele chora que, por exemplo, até as mães estavam trocando os filhos para poder uma comer o filho da outra, para poder se alimentar, para vocês terem uma ideia, né? Parecendo sacrifício à rainha do céu, estava fazendo isso. Então a coisa era terrível, né? Ezequiel, sua mensagem central é a seguinte: Deus é soberano. Ele alerta o povo que estava escravizado para permanecer fiel ao Senhor e aguardar a providência de Deus. Daniel, nós não falamos de Daniel, né? Não. Deus é Senhor. Então vamos falar de Daniel um pouco. Então Daniel é deportado logo no início, né? Então Daniel, ele é um dos grandes, um dos jovens mais inteligentes que tinha, né? Então o que Nabucodonosor fez? Vamos pegar só os melhores aqui, vamos levar para Babilônia, colocar para estudar. Não é que Daniel ficou sofrendo, sendo castigado. Ele foi para lá para estudar. Então foi fazer a universidade lá na Universidade Federal da Babilônia. Ele foi junto com os amigos dele, né? E de todos ele foi mais sábio. Foi mais sábio. Mas ele foi para lá novinho, né? Quando acaba o livro, ele já está idoso, mas ele foi para lá bem jovem. Então às vezes a gente pensa que o livro todo de Daniel é velho, né? Ou então a pessoa acha que é só novo, mas ele começa o livro, ele é novo, e quando acaba ele já é velho. Passou por ele vários reis. Foi ele que citou, né, o sonho do Nabucodonosor. Por isso ele ganhou muitos presentes e passou a ser governador. Sim. Então ele era uma pessoa de confiança, né? Então ele tinha um cargo político muito importante e influenciou. Mas olha, uma coisa importante que aconteceu é que antes dele ir para a Babilônia, antes de ser levado, na verdade, ele aprendeu na sua infância os primeira educação, o primeiro ensinamento, ele aprendeu em Judá. Então, quando ele foi, ele levou todos aqueles princípios, né? Ele não se desviou. A gente vê que ele continuou buscando a Deus. Ele orava 3 vezes por dia, voltado para Jerusalém. Converteu o rei. Converteu o rei. Então, ele começa a profetizar ali dentro do cativeiro. Ele está lá dentro do cativeiro. Então, ele vai trabalhar entre os exilados lá. E lá dentro ele foi chamado para profetizar. E começou na dinastia babilônica, né? E vai acabar na dinastia do Medo-Persa, né? De Ciro, né? Que já é o outro império. Outro império. Que, por exemplo, veio o Império Assírio, depois veio o Império Babilônico, depois veio o Império Medo-Persa, depois veio o Império Grego, né? Ele participou disso todo, né? Participou até do Ciro, né? Até do Ciro. Então, As 70 semanas dele até hoje eu não entendo completamente. como é que é? As 70 semanas que ele profetiza até hoje eu não entendo perfeitamente. As 70 semanas do Daniel é sobre... É muita linha. Ele também tem uma parte que é chamada de escatológica, né? Fala do final dos tempos. Inclusive, quando você lê o Apocalipse, tem muita figura, tem muito simbolismo que está presente no livro de Daniel, né? Não só de Daniel, no livro de Ezequiel também.
Então, para você entender o Apocalipse, tem que entender Daniel, tem que entender o livro de Ezequiel, tem que pegar os comentários lá e entender todas essas figuras que são usadas no Apocalipse. Não é pegar o Apocalipse literalmente, você tem que entender lá essas figuras. Então, na infância, ele cresceu, até adolescente, ele cresceu no Reino do Sul. Ele cresceu em Judá. Depois ele vai ser levado para a Babilônia, mas ele continua com esses princípios, com os seus princípios. Então não vê a hora. Quem pode falar a hora? Tá. Ele continua com e esses princípios que ele carrega vai fazer toda a diferença. Então, eu sou a favor de que a igreja, ela pode separar, capacitar alguém para governar, para estar em posições importantes e fazer a diferença. E Daniel é uma referência. Daniel é uma referência. Ok? Então, ele faz a diferença lá, porque lá ele cumpre as liturgias da Torá. Ele não esquece, ele já conhecia a Torá, ele busca a Deus, e ele vai viver, ele vai profetizar na época de Nabucodonosor, na época de Nabido, né? De Belsazar e de Ciro. Então, ele passa aí, você vê, mudou o rei, não mudou o estadista, não mudou o governador, né? Mudou o rei. Porque o que acontece que quando muda um prefeito, um governador, muda todo mundo, né? Lá mudava o reinado, mas alguém falava assim, olha só, tem um cara aí, tem um garoto aí, ó, deixa ele aí, passou Nabucodonosor, passou passou Belsazar, e quando veio Ciro, aí Ciro, usado por Deus, Ciro vai liberar o povo para voltar para reconstruir Jerusalém. Aí vai Neemias vai voltar, aí já é Neemias, né? Você vê que o texto, o livro de Neemias já está antes, mas olha só a época. Então a gente tem que entender as épocas. Neemias está voltando, encontrar com Esdras, aí vai começar a reconstruir Jerusalém e Israel, né? Então vai ter muitas profecias de Daniel que são escatológicas. O que quer dizer escatológica? Fala do final dos tempos. Tá? Então, para a gente entender, tem que entender as figuras simbólicas, figuras de linguagem, okay? conforme o livro de Apocalipse também. Todos os profetas, eles sempre vão falar da necessidade do povo de se arrepender, todos eles, de se voltar para Deus e para Deus restaurar, para viver em obediência, em fidelidade à palavra de Deus, para que Deus possa abençoar, né? O povo, quando obedecia, Deus abençoava, prosperava. Quando desobedecia, tinha consequência ruim também. Vinha também as opressões de outros povos, e isso é exatamente também que serve para hoje, para a vida de cada um de nós, para a vida da igreja e também para o povo, né? Amém? Perguntas para a gente finalizar? Ou alguma colocação, né? Bem, então, esses são os profetas maiores, ok? Na próxima semana a gente vai falar sobre os profetas menores. Deus abençoe a todos aí, o pessoal que está nos acompanhando também. Deus abençoe.